Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o posicionamento materno no pós-parto imediato. Então, a gente percebe que nas nossas consultas, né, tem bastante dúvida, como que vai ser a amamentação em caso de cesárea, como que vai ser em caso de parto normal, quais cuidados a gente precisa ter para evitar machucar o peito, ou a postura da mãe, para a mãe ficar mais tranquila. Então, tudo isso a gente vai falar aqui no YouTube hoje, né, na nossa live de hoje, e queremos que vocês comentem, né, se tem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, que isso vai ser bem legal, que a gente vai conseguir ter um bate-papo bem bom. Certo? Então vamos lá, eu acho que já dá para ir começando. Vamos falar um pouquinho do pós-parto, do parto normal, né? Então vamos pensar aí, quando a gestante, ela acabou de ter o seu bebê, né, já indiferente da posição que ela estiver, né, a gente sempre coloca a mãe sentada para amamentar, tá? Então a posição ideal é que ela tenha um encosto ali na região das costas, né, para que fique apoiada, para que ela consiga segurar o bebê de uma forma correta, né, e que ela se sinta confortável, né, e aí o posicionamento do bebê, a Gra sabe bem, aí ela vai falar para vocês como é o ideal, mas a mãe, ela precisa estar sentada de uma forma confortável com o apoio nas costas. Então, assim, o que é o apoio nas costas, né? Um travesseiro, que vocês estiverem ali no hospital, né? Porque no hospital não é igual a casa da gente, que tem a poltrona, que tem a cadeira. Então, assim, se no hospital que vocês estiverem tem uma poltrona, dê preferência para a poltrona, porque ela tem essa parte da lateral aqui, onde vocês conseguem apoiar os braços. Aqui, eu acho que no vídeo não dá para ver, mas tendo os braços, né, na cadeira, é muito útil para você ficar mais confortável, para ficar com as costas mais apoiadas. Um travesseiro nas costas também, né? Porque se você fica muito para trás é difícil você se ajeitar para posicionar o bebê. E se você fica muito para frente, tuas costas aqui vai ser bem complicado, né? Vai incomodar assim logo, porque às vezes o bebê fica meia hora, 40 minutos no peito. Você nessa posição aqui para frente, depois que você levantar, você não vai travar, não vai nem conseguir se mexer, né? Então, assim, outra coisa que também eu gosto de orientar, se a mãe tem a almofada de amamentação, que tem uma capa, que elas têm capa, né? Leva no hospital junto e quando chega em casa troca a capa, né, para não ficar com a mesma almofada, no sentido de que estava no hospital. Então leva para o hospital se você tiver a oportunidade, leva a almofada, que ela ajuda muito. Eu não tenho almofada, Gra, o que eu faço? Uso os travesseiros que tem lá no hospital. O importante é você ficar bem, você ficar com os braços apoiados. Mas o bebê pesa 2 quilos, não vai pesar no meu braço. Fica 40 minutos, uma hora com o bebê no colo para você ver que cansa. E você vai acabar fazendo isso aqui, indo para frente. Então, assim, a almofada, se você tiver a almofada que tem a capa, tem uma capinha a mais para você levar no hospital, chegando em casa você troca, né? As pernas, como a Thaís já comentou, confortáveis, pernas para baixo. Tem mulheres também que têm o costume de dobrar as pernas. Aqui não vai dar para ver, mas dobrar aqui no meio das... Fazer indiozinho, isso, aquela posição de indiozinho. Isso, ajuda bastante a você ficar mais apoiada. Então, claro, tudo depende de como que você está se sentindo confortável, né? Então, tudo no parto normal é como você se sente. Você não vai ter dor na região abdominal, né, por causa da cesárea, mas pode ser que teve uma laceração, que pode estar, né? Às vezes o períneo fica um pouquinho mais edemaciado, ele fica mais sensível, com mais edema, e acaba que esse dobrar a perna pode ficar desconfortável. Então acaba ou esticando ou colocando até uma almofada embaixo dos joelhos, né? Então a gente não deixa a extensão total das pernas, porque pode ser que fique desconfortável a região da coluna. Então dobra uma almofada e coloca embaixo dos joelhos. Ele fica com uma semiflexão, não tem, né, uma pressão tão grande na região do sacro ali e acaba ficando mais confortável, né? Mas assim, de cara, é uma posição que você se sinta bem, então com apoio nas costas, e logo que o bebê nasce, a gente coloca esse bebê ali já no contato pele a pele, mas não necessariamente se vai amamentar nesse primeiro contato, né? Nasceu, às vezes tá aquela loucura, né, do parto, só colocou o bebê ali, pele a pele, pele a pele, sentiu,
Depois que tudo se organizou, que você saiu daquela posição, aí você vai ou pra poltrona ou pra maca, né? Sim. E aí se posiciona, tá? Então, de cara, você não queira já achar um momento, né? Vai ter todo o pós ali, né, imediato que você vai se organizando. E às vezes o bebê não quer mamar imediatamente, né? Então não tem problema. O importante é esse contato aqui, tá? Esse contato pele a pele, para ele se sentir confortável no teu colo, saber, conversa com o bebê nesse momento, né? Esse contato pele a pele faz com que ative hormônios, né, no seu corpo, hormônio da ocitocina, que a gente chama hormônio do amor, que faz com que teu corpo entenda, olha, o bebê nasceu, tem ele, né? O teu corpo tem que se preparar para amamentar. Então esse contato é essencial, tá? No primeiro momento do pós-parto. E para posicionar o bebê, eu sempre oriento a mãe, né, tanto na cesárea quanto no normal, cuidar com a cabecinha do bebê, né, mais no normal nesse caso, né, e sempre manter a mão na cabeça. Eu sempre digo em todos os vídeos que eu falo sobre posição, o bebê não tem força no pescoço, então ele precisa de ajuda para vir para o seio. Se a gente põe o bebê aqui na região do cotovelo, ele tem que vir sozinho, você fica fazendo esse movimento com o ombro, e isso pode te machucar a coluna, porque você vai estar para frente do teu corpo e vai ter que ter uma tensão aqui nesse ombro. Então isso aqui, além de dificultar a pega do bebê, faz com que ele não faça a pega corretamente. Então sempre a mão aqui na cabeça para ajudar o bebê a vir até o seio. Tem mais alguma coisa? Eu acho que do parto normal seria isso mesmo, essa alguma dúvida aí? Não. Pessoal, se tiver alguma dúvida no chat, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, podem mandar aqui para nós, tá bom? Aí a gente passa pro parto cesáreo, né? Que seria, então, um posicionamento um pouquinho mais restrito, né? Por conta da cirurgia. Então, onde a mãe ela vai ter passado, né, por uma anestesia, os membros inferiores não vão ter a sensibilidade, vai estar tudo meio amortecido. Então, a gente tem que adaptar um pouquinho essa posição, né? E aí vem uma elevação leve da cabeça, e aí a gente roda esse tronco para a lateral para colocar o bebê para amamentar, né? É importante nessa posição que a mãe também fique confortável, por mais que não tá sentindo os membros inferiores, mas que o braço, né, e a região da cervical estejam bem confortáveis, né? Isso, e nessa hora a mãe vai precisar de ajuda para colocar o bebê para mamar. Não tem como colocar sozinha. Então, assim, ela estando um pouco lateralizada, né, facilita. Nesse caso, a gente coloca o bebê sim no braço, cotovelo, né, no cotovelo. Porque não tem como você deitada colocar a mão na cabeça. Então, o que vai acontecer? Provavelmente alguém da equipe ou a pessoa que vai estar te acompanhando nesse pós-parto vai te ajudar a trazer esse bebê até teu seio, né? Então, assim, ali nessa imagem que vocês estão vendo, tem 2 bebês mamando. A primeira imagem, né, que tá mais o rostinho do bebê, ele tá melhor posicionado, porque o queixinho do bebê tá bem encostado na mama. Isso facilita, na verdade evita que machuque o peito. A outra posição, não sei se vocês conseguem reparar, o queixinho tá mais afastado. Isso faz com que às vezes o bebê acabe puxando, passando a linguinha ali no mamilo e acaba tracionando e machucando, né? Mas assim, nesse momento, vocês fazem o que vocês conseguirem dentro do possível de vocês. Peça sim para alguém ajudar, né, a posicionar o bebê. Então, assim, não tem muito o que fazer, até porque você vai estar com as pernas sem sensibilidade, né? A gente acaba usando um rolinho, faz um rolo com uma coberta ou com qualquer almofada que tiver ali próximo e apoia nas costas, né? Então faz aquela rotação apoiando esse rolinho que facilita também o posicionamento, né? Mas realmente essa é uma posição que é só de imediato ali no pós, né, a cesárea ali que você tá na sala de recuperação, que já quer colocar o bebê para mamar, que é muito importante, né, esse momento, mas que acaba sendo um pouquinho limitado. Depois que passou a anestesia, aí vocês podem sentar de uma forma onde vocês vão apoiar mais os pés, né, na maca, dobrar o joelho, e aí vai ficar um pouquinho mais tranquilo, né. Nessa hora não usa, então, a almofada, né? Nessa hora não. Nessa hora não acaba não usando, né? E assim, nesse momento, o bebê vai estar sonolento, né? Então ele não vai fazer aquela sucção perfeita, igual assim o bebê que tipo tem quando o leite desce, você escuta engolir. Então o fato do bebê estar com a boquinha do bebê
bebê, no teu seio, isso é mais para comunicar ao teu corpo que o bebê nasceu e ele precisa receber os nutrientes. Então, assim, o teu corpo vai se encarregar de mandar de gotinha em gotinha o colostro para o bebê. Ele vai dar pequenas sugadas e vai parar. É normal, o bebê nasce sabendo sugar, ele precisa aprender a sugar, respirar e engolir. Por isso, nesse momento, sai tão pouquinho colostro também, né? Então, é outra coisa que eu sempre falo, né, nas minhas postagens, que o tamanho do estômago do bebê é muito pequenininho. Então, nesse primeiro dia, são 5 a 7 ml que cabe na barriguinha dele de leite. Então, nesse momento, é um momento de aprendizagem do bebê. Então, o fato do bebê ficar com a boquinha dele no seu seio, para ele é muito importante, para ele se adaptar à posição, para o teu corpo entender, né, que tem que produzir esse colostro, que tem que fazer descer esse colostro, e para o bebê também, para ele aproveitar o máximo possível do colostro, né? Então, não se preocupem se o bebê não sugar, né? O bebê não vai sugar perfeitamente, que nem vocês veem nos vídeos, aqueles bebês engolindo. Não vai escutar nesse momento. Então, é mais ou menos para ele aprender, até porque ele nasce com uma gordurinha extra, que é exatamente para ele ficar, né, alimentado, né, nesse momento. Então, assim, esse cuidado, essas orientações são bem importantes, porque às vezes a mãe sai no pós-parto, aconteceu comigo isso, né? Você sai, nossa, o bebê nasceu, e daí você olha para o teu peito assim, gente, mas não mudou nada. E agora, o que eu faço? Né? Será que eu vou ter leite? Será que eu não vou ter leite? Então, assim, nesse primeiro momento, tua mama praticamente não vai mudar. Então, vai acontecer 3, 4 dias depois, que ocorre a descida do leite, que tua mama vai aumentar de tamanho. Mas nesse primeiro momento, sim, o seu leite é suficiente, o seu colostro, né? Então, você pode oferecer seu peito, né? Que vai ter o que ele precisa nesse momento, tá bom? Eu tô com um probleminha que eu já vou ajeitar aqui, pessoal, para vocês conseguirem acompanhar. Opa! Aqui é a posição, né, Thaís? Que a gente comentou. A posição após a cesárea. Pode ser que nesse momento Ai, não consigo posicionar aqui. Deixa eu ajeitar. Gente, falhas técnicas. Não é porque... Não para meu celular. Deixa eu tentar apoiar em outra coisa aqui. Oh, meu Deus. Aí, foi. Pronto, ajustado. Nessa posição, e aí o pessoal do Instagram acaba não conseguindo ver, mas no YouTube a gente está mostrando uma posição lateralizada ali da mãe, né? O que a gente aconselha também, caso essa mulher queira? Apoiar alguma almofada ou algum travesseirinho pequeno, não muito alto, entre os joelhos, tá? Então, para que a gente consiga alinhar ali a coluna, manter o alinhamento dos joelhos e quadril, aí a gente coloca uma almofadinha, às vezes até lá no tornozelo também, tá? Então, é uma forma de adaptar também essa posição, e aí o rolinho atrás da coluna também é interessante, caso, né, tenha ali no momento para estar utilizando. Essa foto eu acredito que já seja, né, numa posição em casa também, então, caso, eu quero deitar um pouquinho, né, tô cansada, pode ser, e no pós-parto, no pós-cesárea também pode ser utilizada, tá? A questão do queixinho, que eu sempre comento que o queixinho tem que estar encostado na mama, né? Então o queixinho tem que estar bem grudadinho aqui no seio, não assim, tá? Então não o nariz grudado no seio, o queixinho. Nessa posição, por exemplo, você tá aqui amamentando deitada, né? Não sei se vocês conseguem ver. E o bebê tá com o narizinho afundado. O que vocês fazem? Como ali mostra na foto, você puxa o bumbumzinho do bebê um pouquinho para baixo, que automaticamente vai melhorar a posição do narizinho do neném, vai encostar o queixinho. Então, leve o movimento de encostar o bebê, grudar no teu corpo e puxar o bumbumzinho para baixo. Como ela tá ali na foto com a mão no bumbum, você só puxa um pouquinho para baixo, que já vai ajustar o queixinho na mama, né? E o nariz fica livre, tá? Então, é uma dica bem importante, assim, detalhes, né? São pequenos detalhes que fazem uma amamentação ficar mais tranquila. Então, essa posição ali é bem confortável. Eu indico muito essa posição. Depois, quando o bebê fica um pouquinho maior, também para a mãe descansar. Então, uma posição confortável para a mãe. Não precisa ficar com medo da questão de dar infecção no ouvido, tá? Se você for analisar, for pensar quando o bebê tá mamando no teu colo, você sentado, ele também tá deitado. Então, essa questão não interfere. É mais para ficar confortável para a mãe mesmo. Então, pode ser usada sem medo essa posição. E esse apoio, né,
como eu expliquei, das costas, dos joelhos também. Vai também depender de cada pessoa, né? Às vezes atrapalha, tira, mas seria o ideal para manter todo o alinhamento ali da coluna, tá? A gente tá se ajustando aqui, pessoal. Um celular ou um computador, vamos lá. Aí, então, no pós-parto imediato, né? Quando a gente pensa assim, ó, o bebê nasceu, independente da via de parto, né? O que a gente precisa? Pensando no corpo da mulher, uma ativação da musculatura do assoalho pélvico pode ser feita, tá? Independente se foi, eu tive laceração e tive uns pontinhos, ou só tive laceração, mas não teve ponto ali embaixo, ou tive uma cesárea, independente. A musculatura do assoalho pélvico, ela pode ser ativada logo de imediato, tá? É importante que vocês tenham isso em mente, porque às vezes a mulher fica com medo, né, da contração, mas é o que vai te trazer a funcionalidade da musculatura novamente, tá? Então a percepção às vezes fica estranha, principalmente no parto normal, que tá inchado, tá diferente ali embaixo, mas não deixem de ativar, né? Quando precisar levantar, e aí a gente fala dos cuidados ao levantar e ao deitar, seria os cuidados que a gente tinha na gestação já. Como que vocês deitam? Vira de lado, né? Senta, vira de lado e deita. A mesma coisa no pós-parto, tá? Por mais que, eu não tive um corte na barriga, mas a musculatura tá muito frágil. O abdômen acabou, né? Um bebê passando, saindo dali, o abdômen tá todo aberto ainda. Então isso acaba, o reto abdominal não voltou total, isso acaba forçando se vocês levantarem com flexão de tronco. Tá? Mesma coisa no deitar. Claro, o bebezinho pequeno, né? Às vezes a gente acaba ficando muito alerta e esquece. Mas é muito importante que vocês sentem na cama, virem de lado e aí levante, tá? Porque essa é uma forma com que a gente protege essa musculatura e dá função para ela novamente. Ativação do assoalho pélvico e levantar de forma correta, sempre virando de lado, né? E levantando, ou para deitar, senta e deita de lado. Okay. E também esperar um pouquinho para levantar, né? Porque pode dar uma tontura, né? Parto normal, a mulher acaba quanto tempo ficando em trabalho de parto e perde cansando, perde sangue, então acaba cansando mais. Então tomem cuidado nisso. Sentem, esperem um pouquinho, daí você levanta, né? Então, assim, logo após o parto normal, é indicado já, né? Tomar banho e tal, se a mulher deseja. Então, tomar cuidado nisso também, tá? Sentiu tontura, sentiu qualquer coisa, tenha sempre alguém do lado, né? Não queira levantar sozinha e ir pro banho e querer fazer xixi, né? Sempre tem alguém do lado. Caso precise de ajuda para sentar, né, rapidamente você consegue. Mas é importante mesmo essa pausa aí, né? Sentou, espera um pouco, vê se não vai ficar tonta. Tem paciente que levanta e no momento ali, parece que eu consigo, mas a hora que fica em pé, dá aquela quedinha de pressão. Então a gente sempre aconselha, né, ter alguém do lado. E claro, se alimentar, né? No pós-parto normal a gente pede, vamos comer antes, vamos, né, repor um pouquinho dessa glicose e aí depois ir pro banho, né, para fazer as higienes, né? E aí a cesárea acaba sendo um pouquinho mais limitada porque demora um pouquinho mais para vocês levantar, né? Agora, e aí o parto, a cinta pós-parto, né, Gra? A gente ia conversar sobre a cinta, que é algo assim que as pessoas têm muita dúvida, né? Usar a cinta ou não. Então, o que a gente aconselha? Vocês têm uma cinta aí, né? Que é o músculo do abdômen, é uma cinta natural que vocês já têm e que tá aí pronta para ser ativado, né? Então, quem faz uma ativação dessa musculatura durante o processo da gestação, no pós-parto é muito mais fácil de identificar, né? Por isso que é importante a ativação de assoalho pélvico, é importante a ativação muscular, né, principalmente do abdômen, na gestação, para que no pós-parto vocês consigam resgatar isso, né? Então, o que a cinta ela acaba fazendo? Ela acaba sendo uma muleta aí pro abdômen, né? Então, ao invés de vocês ativarem a musculatura de forma correta, vocês acabam usando a cinta para fazer aquilo e quando vocês precisam no músculo, ele não tá mais ativado, né? Porque vocês usaram algo que fazia isso por ele. E aí, quando vocês precisam, ele tá sem função nenhuma. Então, desde o começo, não use cinta. Se há necessidade, parece que minha barriga tá solta, principalmente em pós-parto de cesárea, né? Que o pessoal sente bastante essa sensação de que, parece que tudo vai cair. Uma calcinha com um cos um pouquinho mais alto, não tão compressivo, pode ser usado, né? É importante que vocês se sintam seguras, porém não a ponto de apertar muito essa musculatura, porque acaba jogando essa pressão toda pro assoalho pélvico lá embaixo, tá?
Então a cinta a gente não recomenda usar no pós-parto. Ah, Thaís, mas eu vou precisar sair, eu quero usar um vestidinho, parece que minha barriga tá solta. Usar algo que comprime de uma forma confortável, não vou ficar aí sem respirar, né, com roxa, né, não consegue nem respirar, porque ele tá apertando, imagina o quanto isso é prejudicial para o assoalho pélvico de vocês. E por poucas horas, né, então eu vou sair, eu vou numa festa, eu vou ficar umas 3 horinhas, 4, ok, tudo bem. Chegou em casa, tira. Coloca a musculatura do abdômen para funcionar. Ative ele ao levantar, ao deitar, ao se agachar para pegar alguma coisa, ao vestir uma roupa, né? É importante que vocês coloquem essa musculatura aí para que ela volte a funcionar o quanto antes, né? E é normal, né, após o parto, você ficar com um edema na barriga, né? Imagina o tamanho do útero que ficou para ter o bebê dentro e não é de uma hora para outra que ele vai retornar ao tamanho normal. Então, assim, você vai ter um edema na região da barriga bem grande, então o útero ainda está grande, então isso demora alguns dias, né? Então, assim, é normal ficar com a barriga mais inchada, né? A gente tem que tomar cuidado ali, a gente fala com a rede de apoio, né? Porque tem gente que fica, tipo assim, fala coisas que não deve, né? Ah, ué, tem mais um bebê aí dentro, né? Então, assim, tem gente que não tem muita noção, né? Do perigo de falar com uma puérpera, né? Exato. Então, imagina que aquela musculatura, ela demorou 9 meses para se abrir, né? O quanto aquilo sofreu. E aí, não vai ser de uma hora para outra que esse músculo vai voltar, né? É natural que fique aquela barriguinha, que fique aquela sensação de que parece que ter outro bebê. E né? tanto normal quanto cesárea. Então, vai ficar, né, essa barriga. Então, eu sempre dou a dica, né, para as mães no pós-parto, principalmente no hospital, ainda que fique um pouco mais desconfortável, usar a posição invertida para amamentar, tá? Então, essa posição faz com que essa barriga fique mais livre, né? Então, nessa posição, o bebê fica aqui do lado, então a tua barriga fica mais livre. Até para posicionar o bebê mais fácil, porque às vezes o bebê fica meio longe, afastado por causa da barriga. Então, a posição invertida aqui, ela facilita, pega e faz com que você tenha mais facilidade de colocar o bebê e evita também machucar o peito, né? Então você fica mais tranquila nessa posição. Tem mães que falam assim, mas é muito difícil a posição, né? Mas, gente, é bem tranquilo. É questão de apoiar na cabeça, adaptar, exato. É treino, né? É treino, você tá se conhecendo, o bebê também está te conhecendo, então ali é o momento de vocês aproveitarem e treinarem, né? Então, essa posição aqui é ideal logo após o parto, por questão da barriga, né, é mais inchada. E também é normal vocês sentirem, durante o processo de amamentação, umas cólicas, uma dorzinha na região da barriga, porque o mesmo hormônio que faz o leite descer, o colostro descer, é o hormônio que vai fazer o teu útero voltar aos pouquinhos ao tamanho normal. Então, quanto mais você amamentar, mais rápido esse útero vai voltar ao tamanho normal também. Então, é normal você sentir esse desconforto, essa cólica, né, logo após enquanto o bebê está mamando, tá? Fiquem tranquila quanto a esse sentido. E isso é muito bom, porque acaba que quanto mais o útero contrai, mais consegue jogar esse sangue que tá ali ainda para fora. Então, com relação à questão de hemorragia, né, ou até retenção ali dentro, é menor, né? Então, quanto mais estimular o peito para o bebê sugar, mais o útero contrai e logo volta à normalidade, né, a fisiologia mesmo. Certo? E aí, me contem, pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Dúvidas aqui no